No passado dia 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos da América e Israel lançaram um ataque militar conjunto ao Irão com a justificativa de destruir o programa de mísseis do Irão, desestabilizar as forças armadas e favorecer a mudança de regime no Irão. O ataque culminou com a morte do homem mais poderoso do Irão, o líder supremo, Ali Khamenei, que governava o país desde 1989. Ele era chefe religioso, chefe político, detinha o poder de comandante em chefe, bem como de chefe de Estado, e tinha sempre a palavra final na definição das políticas públicas no país. Em resposta, o regime iraniano lançou uma onda de ataques sem precedentes em todo o Médio Oriente, com alvo os países que abrigam bases militares dos Estados Unidos da América, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia, o Bahrein, o Kuwait, a Síria e o Catar. A escalada de tensões levou a Guarda Revolucionária do Irão a encerrar o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma passagem marítima estratégica que fica entre o Irão e Oman e liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Oman e ao Mar Báltico. O Estreito de Hormuz é uma via marítima onde passam cerca de 20% de todo o petróleo mundial e gás natural. E com o bloqueio desta via, o petróleo esteve em alta cerca de mais de 13%, chegou até a ser cotado a $84 no momento que gravamos este vídeo. E por essa razão abre-se a possibilidade de uma recessão econômica mundial se a escalada de tensões continuar. Portanto, qual é o impacto destas tensões no Médio Oriente, na economia angolana e no nosso mercado financeiro? É sobre isso que nós vamos falar aqui neste vídeo. E aí, capitalista selvagem, seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Gouveia Malans e você está a assistir ao Pregão Info. A passagem do Estreito de Hormuz é muito utilizada pela Arábia Saudita, o segundo maior produtor de petróleo do mundo, Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Kuwait, para que possam exportar a sua produção com principal destino à Ásia, onde nós temos os maiores importadores do ouro negro, como a China, uma das principais economias, a Índia, o Japão, a Coreia do Sul. Com a interrupção completa no fornecimento, levaria um aumento de 20% no preço do petróleo e o petróleo poderia disparar até cerca de $108 ou mais, segundo analistas. A subida do preço do petróleo traz consequências como o aumento no preço dos combustíveis, que aumenta o custo da energia, que consequentemente aumenta o custo da produção de bens e serviços, e isto acaba por trazer choques inflacionários mundiais. Com uma inflação global mais elevada, surge a necessidade dos principais bancos centrais agirem com política monetária, elevarem os juros para conter a inflação, e com juros mais elevados passa a pesar mais aos países que necessitam cada vez mais de financiamento para que possam então consolidar a sua situação financeira, o que cada vez mais piora a sua situação financeira. Relativamente à nossa economia, de março de 2025 a março de 2026, a nossa taxa de inflação saiu de 23,85% para os atuais 14,56%, uma queda significativa de 38,93%, enquanto que a taxa de juros PNA, a nossa taxa diretória, saiu de 19,5% para os atuais 17,5%, uma queda de 10,25%, um cenário positivo representando o crescimento da nossa economia. E segundo dados publicados pelo INE, o nosso PIB, o Produto Interno Bruto, cresceu cerca de 5,70%. O crescimento do PIB foi impulsionado significativamente pelo setor não petrolífero, onde nós tivemos o setor do comércio e reparação de veículos com uma contribuição significativa de 19,96%, o agropecuário com 17,15%, a administração pública com 12,87%. Já a extração e refinação de petróleo contribuíram com 11,9%.
0,37%. Mas só somando o setor do comércio e reparação de veículos e o setor da administração pública representam cerca de 32,83% de contribuição, não é, relativamente ao crescimento do PIB do setor não petrolífero. É o setor da máquina dos gastos públicos. É super importante referenciar que o PIB é um indicador que não pode ser utilizado precisamente para aferirmos o real crescimento econômico, porque ele desconsidera a melhora na qualidade de vida da população e considera unicamente os gastos utilizados na produção de bens e serviços. Por exemplo, os gastos com a compra e reparação de veículos do governo geram uma considerável atividade econômica e, consequentemente, isto faz o PIB crescer sem significar melhora na qualidade de vida da população. Parafraseando o escritor Jonathan Rory, para estimularmos a economia a ficar saudável, temos de encorajar as pessoas a ficarem doentes. O PIB tem estado a crescer em função dos consideráveis gastos com reparação de coisas que não estão aí a melhorar a qualidade de vida dos angolanos. Claramente que em momentos de tensões que afetam significativamente a nossa economia, naturalmente veremos o nosso PIB a crescer significativamente em função do aumento dos gastos públicos. E relativamente quanto às nossas exportações, segundo dados publicados pelo INE, no terceiro trimestre de 2025, a maior parte da nossa exportação foi para a China, representando 48%, e em segundo lugar nós temos a Índia, representando 11%. Embora a maior parte das nossas exportações são recursos minerais e vamos aproveitar, tirar o melhor benefício na alta do preço desses recursos aqui, entretanto, a nossa economia ela é significativamente sobrevivente das importações. O país que mais absorve as nossas exportações é também o país onde nós mais importamos os bens e serviços que consumimos a nível da nossa economia. Em primeiro lugar temos a China, onde mais importamos, com 20%, Portugal, Reino Unido, Índia, Estados Unidos, Brasil e a África do Sul. A Ásia, bem como a Europa, estão a ser significativamente afetados pelas tensões e, consequentemente, aumentarão o custo na produção dos seus bens e serviços e eles ficarão cada vez mais caros para nós. Ou seja, é como se o nosso salário fosse aumentar e ainda assim passássemos a pagar muito mais caro pelo consumo dos mesmos bens e serviços sem mudarmos o nosso estilo de vida. E a contar que estamos num período pré-eleitoral em que a exigência dos cidadãos e dos acontecimentos pesa cada vez mais, o governo pode passar a agir de forma pouco prudente e ser obrigado a encaminhar-se pelo endividamento num período de alta nos juros e, consequentemente, isto pode vir a piorar, não é, a médio prazo, a nossa situação financeira. Em resumo, a inflação pode elevar-se, a dívida pública crescer cada vez mais e a qualidade de vida cair. Quanto aos mercados, as tensões criaram uma dinâmica desafiadora aos principais mercados globais. Historicamente, os períodos de alta preocupação quanto à inflação levam os títulos de renda fixa, bem como as ações, a caírem juntamente devido à incerteza política e aos cálculos de reavaliação de risco. Os mercados continuarão a seguir o seu curso normal, ainda que as interrupções no fornecimento de petróleo se prolonguem, ainda que a situação financeira se endureça e mesmo que haja uma recessão econômica. Segundo dados da Vanguard, após eventos geopolíticos que remontam a décadas, o mercado norte-americano voltou a proporcionar rendimentos médios positivos 6 a 12 meses depois. A nível internacional, os mercados continuam a seguir o seu curso normal. A nível nacional, a nossa Bodiva também continua
continuam a seguir de forma normal, com destaque às ações do BAE e da ENSA, que apresentaram valorizações significativas. Em resumo, o mais importante para o investidor é entender que a diversificação importa muito, ainda que não garanta a eliminação de perdas no curto prazo, mas nos ajuda a mantermos a resiliência e sobrevivermos com os nossos investimentos durante o longo prazo e conseguirmos nos beneficiar dos retornos positivos que o mercado tende a proporcionar. Segundo, mantermos a disciplina. É super importante continuarmos a investir, ainda que o mercado esteja a apresentar altas volatilidades, e não procurarmos vender os nossos ativos quando o mercado pareça estar a atingir o fim do poço. E terceiro, é super importante entendermos que a volatilidade cria oportunidades. Nesta fase, vamos aproveitar as oportunidades de investimentos descontadas com a queda de alguns ativos de alta qualidade. Vamos aproveitar comprá-los, aplicar mais recursos para que a médio e longo prazo nós consigamos melhorar os nossos retornos. Períodos em que os investimentos estão sob pressão podem parecer desconfortáveis, mas fazem parte dos investimentos. Portanto, mantermos a disciplina, diversificarmos a nossa carteira e clarificarmos os nossos objetivos nos ajudarão cada vez mais a fazermos face às incertezas e nos beneficiarmos do crescimento futuro e, consequentemente, melhorarmos a nossa rentabilidade. Malta, foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha agregado. E não se esqueça que a principal fonte para os seus investimentos é a sua poupança, e a sua capacidade de poupar é do tamanho dos seus sonhos. E quanto melhor investir, mais próximo estará da materialização deles. Malta, nós estamos juntos e até o próximo.